Estamos de volta, fãs de esportes, e já temos na ponta da linha o técnico corintiano multicampeão Arthur Elias, o nosso bola de prata no ano passado, ganhou a tríplice coroa. Ponta da linha, você revelou foi tua uma idade. coisa, Ponta da linha, eu fiquei olhando o que é ponta da linha. Meu Deus do céu. Eu acho que o professor está mais alinhado com o ponta da linha. Tá chamando ele de velho, Não, né? tô dizendo que é da minha geração, é diferente. De experiência. É da minha geração. Professor, olha, um prazer enorme revê-lo, mesmo que à distância, assim como foi no Bola de Prata, mas seja muito bem-vindo, uma ótima noite e vamos falar dessa decisão aí que vai ser muito boa, né? Boa noite, Luciana, as duas Mares, André, prazer participar do programa, parabéns SPN pela iniciativa, a gente fica muito contente, tenho acompanhado sempre que eu posso, né, as outras edições, prazer participar com vocês. Maravilha. Olha, vamos fazer assim, vamos fazer girar a nossa mesa, começando por André Donk. Vamos lá. Faça a sua pergunta para Arthur Elias. Primeiramente, boa noite, Arthur. Grande prazer falar com você. Eu queria falar um pouquinho dessa temporada do Corinthians, né? A gente sabe que foi bem difícil, até por questão de lesões, assim, o quanto que o Corinthians teve que se adaptar. Mesmo agora, né, a questão do Campeonato Paulista também tendo que você mesclar o calendário, mas não sei se você concorda, mas eu acho que tem uma evolução do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar, o Corinthians não venceu adversários que terminaram no G4, né, o Inter, o São Paulo e o Palmeiras durante a fase classificatória, e aí você olha o mata-mata, o Corinthians sobrou diante do Palmeiras, mesmo no jogo de ida, quando não foi uma vitória por um placar tão elástico, mas poderia ter sido. O que se atribui a essa evolução do Corinthians nesse momento decisivo da temporada? Foi uma questão mais estratégica da forma como como se lidou? Foi a questão do retorno de lesões, do mercado? O que se atribui a essa evolução do Corinthians nesse momento tão decisivo? André, eu concordo com você. Obviamente a equipe mostrou uma evolução, né, nessa fase de mata-mata, mas realmente assim, eu vejo que a gente faz um planejamento ao longo da temporada, entendendo os desafios que a gente tem e o regulamento de cada competição. Então a gente iniciou o ano com uma competição de caráter mata-mata, a equipe se apresentou bem, a gente conseguiu aproveitar uma pré-temporada não tão longa, mas bastante importante para a gente conseguiu 3 vitórias em 3 jogos, a equipe não tomou gol, criou uma certa consistência. E dali em diante a gente teve um início de Campeonato Brasileiro, como você disse, com muitas lesões, né? Algumas jogadoras que já faziam parte da equipe que vinha atuando na Supercopa, elas não puderam jogar, a gente teve que acelerar alguns processos com algumas jogadoras que chegaram esse ano, algumas jovens jogadoras também. Isso tudo naturalmente, é claro que a gente sempre entra para apresentar o melhor futebol, para tentar fazer o melhor dentro do campo, mas é um processo natural e onde todas as equipes estão também muito bem preparadas, competitivas, né? As equipes não tiveram essa Supercopa, se prepararam melhor para a competição no início do Brasileiro, e a gente sofreu sim um pouco, não só pelos desfalques, mas por esse processo que é natural de evolução das jogadoras e depois o processo de montagem da equipe mesmo, daquilo que a gente pretende fazer lá na frente. Então algumas experiências elas são feitas, a divisão de minutagem, a gente precisa testar a equipe nessa fase que é uma fase de pontos corridos, na verdade ela não vale tanto, né? A gente aprende isso com os anos do Campeonato Brasileiro, um Campeonato Brasileiro que a gente perdeu em 2019, nós ficamos 26 pontos à frente da Ferroviária, né, no geral, né, fizemos 26 pontos a mais que a Ferroviária. Então o mata-mata é fundamental e a gente preparou a equipe para chegar bem nessa fase da competição, porque a gente sabe da importância de fazer jogos consistentes. Foi assim com a equipe do Real Brasília, que é uma excelente equipe, e foi assim com a equipe do Palmeiras também, uma equipe que a gente teve dificuldade bastante na primeira fase, mas que a gente estava longe de estar pronto ainda dentro desse cenário que eu passei para vocês e que é o que a gente trabalha, né? Então, ano passado também a gente foi feliz no mata-mata, se não me engano, acho que a gente venceu todos os jogos, esse ano também a equipe está consistente, então é um planejamento exatamente para a gente chegar em todos os aspectos, né? Tático, físico, a gente cuidou de muitas jogadoras ainda que a gente teve muita lesão, mas foram lesões traumáticas, mas para que não tivesse mais lesões, né, mais problemas. A gente conseguiu com o calendário
mais cheio também dá oportunidade para atletas de base. Então a gente teve muito trabalho e muito retorno positivo também das nossas jogadoras para chegar forte nesse momento importante. E agora, obviamente, o que a gente fez não vale de nada, o que vai valer são 180 minutos contra o Inter. Eu tô dando risada, porque eu tô vendo na nossa hashtag, viu, Arthur Elias, o pessoal se manifestando com a sua presença aqui no programa, e aí a Vivian Alves está dizendo, o rei chegou. E aí vai, a galera participando e muito no Twitter, na hashtag Mina de Passe. Mari Pereira. Vamos lá. Rapidinho, a gente tem uma promessa a ser cumprida. Ah, é verdade, verdade. A gente prometeu no Twitter. Prometemos mesmo. Pro pessoal, né, da invasão, então, do Invasão por Elas, que é uma página para a torcida do Corinthians lotar o estádio na volta, né? Na Neoquímica, no retorno. Agora no Beira-Rio também as gurias coloradas estão fazendo. Mas a gente prometeu citar o perfil, então, Invasão por Elas, que é a torcida do Corinthians se mobilizando. A gente prometeu cumprido, né? Sim, claro. E é um movimento bem interessante, né? Que o recorde de público ainda é do Corinthians, que é do ano passado. E a gente está na expectativa aí que pode ser batido pelo Inter. E aí depois também pode ser retomado pelo Corinthians. Arthur, tudo bem? Boa noite para você. Faz um tempo que a gente não conversa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esta temporada do Corinthians e, na verdade, a sua temporada também à frente da equipe mais um ano. Eu lembro que no final do ano passado, depois do título do Brasileiro, a gente conversou um pouquinho e você falou sobre o cansaço mental que carrega, né, toda uma temporada justamente pela dificuldade, pelo desafio de manter o seu time no topo, né? De manter o Corinthians competitivo com os outros times ano após ano, aprendendo ali como tirar o Corinthians do caminho. Então, eu queria que você falasse se nesta temporada atual foi o seu maior desafio as lesões, se você teve que quebrar a cabeça, algo que você ainda não tinha passado, porque tinham já adversários que estudam muito Corinthians justamente para poder bater o Corinthians. E eu queria que você falasse também sobre como você pensou taticamente a sua equipe para ir administrando os resultados e não ficar de fora de mais uma decisão de Campeonato Brasileiro. Boa noite, Mari. Prazer falar com você de novo. Olha, não sei se o maior desafio foram as lesões, né? As lesões fazem parte do futebol, a gente se preocupa mais, obviamente, quando há muitas lesões musculares, né? Porque aí você pode entender que a relação de controle de treino, de carga, não está tão legal, apesar que isso também não é significativo que exatamente vai acontecer lesões, mas pode aumentar, né, a incidência, e não foi o caso. A maioria das lesões foram traumáticas, né? Quase todas, a gente teve, acho que, uma lesão, duas, pequenas lesões musculares ao longo da temporada. Então, a gente cuida muito bem das atletas, né? A gente quer que elas estejam sempre muito bem preparadas para cada jogo e também que a gente sustente, né, fisicamente a temporada inteira. Então, a minha comissão e todo o staff aqui, a gente trabalha de forma muito integrada, então a gente lamentou as lesões, obviamente, é uma parte complicada, atleta é quem mais sofre, né, obviamente. Enquanto treinador, eu tenho a obrigação de buscar soluções. Eu sempre disse para o meu grupo que as soluções vão estar dentro do próprio grupo, né? A gente tinha um planejamento, obviamente, desde o início do ano, de repor, né, trazer algumas jogadoras que estavam fora do país, como aconteceu, né, que foi a Luana, o retorno da Vicky e a contratação da Gabi. Que inclusive só a Gabi, né, que acabou jogando mais essa fase de mata-mata, né, que machucou no primeiro jogo das quartas, está retornando agora, né, ela teve uma recuperação muito rápida, né, muito positiva, e a Luana acabou passando por um novo processo cirúrgico, simples também, mas que tirou ela de conseguir nos ajudar nesse curto período. Então a equipe, a gente conseguiu as soluções dentro do elenco que a gente tinha, que é um elenco que eu acredito muito, porque eu monto o elenco. O Corinthians me dá toda a autonomia em relação à escolha das atletas, das jogadoras, né? E já estou há muitos anos no futebol feminino, então eu confio em cada atleta que eu trago para cá, a gente tenta tirar o máximo delas, né? O desgaste ele sempre é grande para o treinador. Eu acho que o ano passado foi um ano realmente que eu acabei o ano assim, bastante esgotado, assim como o grupo inteiro, mas foi um ano extremamente vitorioso, que a gente conseguiu ganhar os 3 campeonatos que a gente disputou. Esse ano a gente já conseguiu ganhar um campeonato, a gente vai brigar por todos, né, com muita entrega.
E também por não ter férias, né, Mário? Você conhece bastante assim o meu trabalho, a gente tem uma questão muito o foco total nos treinamentos, mas também um apoio, né, ao clube, a parte de gestão da gente entre as temporadas, né, são decisões importantes que a gente tem que tomar para que o projeto, o time continue forte, se fortaleça cada vez mais a cada ano. Então, é dedicação todos os dias do ano e isso gera desgaste, mas eu estou muito feliz, né, por estar fazendo, né, o trabalho no Corinthians há tanto tempo, por me entregar de corpo e alma a meu time, as minhas jogadoras, e a gente seguir tentando buscar, né, mais títulos, olhar para frente, aquilo que já passou, foi uma história muito bonita, mas que eu sei que a gente tem potencial para buscar mais ainda, né? E é esse o nosso foco, especialmente agora nessa final, mas também para as próximas competições. Arthur, agora é a Mariana Spinelli falando com você. Mais uma vez, então, como todo mundo já agradeceu pela sua presença aqui no Mina de Passe, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que são 2 perguntas, mas eu vou ter que... Porque uma é do jogo, que eu também fiz pro Maurício, então eu vou fazer para você. Mas uma que foge um pouco do seu escopo, mas você, como um cara que está há muito tempo no Corinthians, sabe muito de administração de vestiário. Primeira pergunta, então. Estratégia para essa decisão. Focar no jogo agora. Dá para pensar ou sua estratégia é sair do Beira-Rio já com resultado? É administrar a pressão de Beira-Rio? É levar a decisão para a Neoquímica Arena? Qual que vai ser a postura do Corinthians? A minha segunda pergunta, é claro que eu não consigo não tocar no assunto do que aconteceu com o Palmeiras com você. Não vou pedir para você falar sobre o outro time, porque isso não diz respeito a você. Mas como que era administrar um elenco que, por vezes, é campeão? A gente sabe que nem todo elenco se dá bem, todo time tem questões. Você, como um treinador, você ganha muito respaldo porque precisa de uma diretoria forte, você consegue manter esse trabalho em alto nível, com essa mentalidade, por causa de um respaldo de diretoria, por sua causa, por um encaixe perfeito de vestiário. Como que é, desde 2016, você conseguir organizar uma equipe e mantê-la em harmonia, buscando objetivos que cada vez vocês batem mais? Então, uma é estratégia para a final e outra a sua administração de elenco, por favor. Bom, boa noite, Mari. Em relação à final, a gente vai tentar impor a nossa maneira de jogar, como a gente sempre faz, independente de ser fora de casa. Acho que o torcedor do Inter vai estar presente, a gente fica contente com isso, né? Jogar em um estádio que tem um bom gramado, um bom estádio, com presença de público. O futebol das mulheres merece isso, né? A gente trabalhou, né? Elas trabalharam, lutaram tanto para isso. Então, a gente sabe que vai encontrar um time muito qualificado, que é uma equipe do Inter, né, com muito mérito, chegou à final, uma equipe forte nas suas transições ofensivas, forte na sua bola parada, com muita qualidade individual, experiência das jogadoras, um treinador experiente também, o Maurício. Então, nós sabemos de tudo isso, mas a gente tem uma maneira de jogar, a gente não abre muito mão dela, e que é de tentar ter um controle sobre as ações, de conseguir se impor, né, dentro da partida, criar as maiores chances de gol da partida, tentar reverter isso em placar. Mas a questão, né, da estratégia, se o empate é bom, se precisa ser uma vitória, se estiver perdendo de quanto, enfim, isso é o jogo que mostra, né? Eu trabalho muito dessa maneira, a gente sempre entra né, com maior otimismo e para tentar vencer a partida. Mas, de acordo com o que o jogo vai se mostrando, as decisões vão sendo tomadas e a gente tem, obviamente, variações dentro do que a gente pode fazer numa partida, tanto de como marcar, de como administrar o jogo com a bola, enfim, de como, né, se arriscar um pouco mais ou menos. Isso é treinado, né, diariamente, os atletas entendem bem, e é uma equipe que a gente entende como uma equipe madura que a gente tem, né, e precisa saber jogar dessa maneira, com essas oscilações que o jogo pode mostrar, mas sempre buscando um resultado positivo, é o que a gente vai fazer no domingo, sem dúvida nenhuma. Em relação à gestão, é algo que eu venho falando há muito tempo, que eu me dedico muito, né? Muito do meu tempo a isso, é uma questão de não entender só o futebol pelo jogo, né? O futebol, ele é relações humanas, o futebol ele é um reflexo daquilo que a gente tem, né, na nossa sociedade, mas também
ele tem pontos que são, né, importantes para também impactarem na sociedade de forma positiva. Então eu busco muito essa relação com cada pessoa que está no nosso departamento, sejam as atletas, sejam todos os funcionários que estão no departamento de futebol feminino, para que a gente... Oi? Não, só te perguntar, você chegou também a mudar alguma coisa de estratégia, pensando no jogo? Quando vocês receberam a escalação do Palmeiras e viram que não tinha a dupla de zaga principal, ali no momento mudou alguma coisa, não? Não, nada. Em relação ao Palmeiras, nada. A pergunta era mais do Inter, né? Mas em relação ao Palmeiras, não houve nenhuma mudança. Quando eu estranhei, obviamente, né? A ausência das duas jogadoras, porque são titulares, e também da goleira titular. Mas também, se você for ver, elas estavam com uma zagueira que tinha acabado de chegar da seleção brasileira, né? Então, uma jogadora também de nível alto, né? Uma zagueira canhota. E a Júlia, que tem bastante qualidade na saída também, e a nossa estratégia era pressionar, mas variar, né? Às vezes a gente estava em bloco médio, às vezes em bloco alto, e eu entendi que, mesmo com esses desfalques, o Palmeiras tinha uma equipe muito qualificada, muito poderosa para conseguir os objetivos dentro da partida. Então, não mudou nada, né? Óbvio que eu informei a elas, né? A gente tinha alguns pontos que a gente queria explorar dentro da equipe do Palmeiras e deu muito certo. Acho que foi muito mérito nosso. Eu não sei o que aconteceu exatamente, eu não estou aqui para falar do Palmeiras. O que eu estava respondendo em relação à gestão é como eu trabalho aqui no Corinthians, né? Essa preocupação que a gente tem de estabelecer dentro do grupo, do departamento, né? Um ambiente de respeito, um ambiente onde as pessoas se sintam evoluindo, né, profissionalmente, respaldadas, né, apoiadas, cobradas também, né, motivadas. E a gente tem aqui muito claro as nossas missões, visões, os valores que a gente quer aqui dentro. Então, isso tudo faz com que as pessoas que estejam sempre em um ambiente de cooperação e que a gente cresce todo mundo junto, né? Então, eu vivo aprendendo com as minhas jogadoras, com os profissionais que estão aqui, e a gente troca essas experiências diariamente em um ambiente de trabalho que todo mundo vê que possibilita crescimento, né? Ganho profissional, pessoal, né? E isso eu tenho, né, tido um pouco, não de sorte, mas de privilégio da gente estender isso durante tanto tempo. A gente sabe que é pesado, né? Os trabalhos, muitos treinadores falam que, pô, o tempo todo, né, professor? É uma convivência intensa. São 3 anos. É comum no nosso meio de treinadores a gente falar, até 3 anos de trabalho é o que dá, tal, é difícil você sustentar um grupo. Mas eu acho que o futebol feminino ele tem algumas peculiaridades, né, que é da modalidade, que a luta delas, né, de tantos anos, isso faz com que elas se sustentem muito mais, que elas consigam ter uma humildade, uma capacidade de aprendizagem, né? Não importa que idade que está, e de envolvimento, sabe? É muito forte o que a gente tem. O entendimento que eu tenho também, porque eu estou há muitos anos, assim como o Maurício, né? Nós somos 2 treinadores que não chegamos agora no futebol feminino, né? Eu acho que o futebol das mulheres tem que ser cada vez mais valorizado e as mulheres dentro do futebol das mulheres, as mulheres dentro do futebol masculino, por que não? E dentro não só do campo, na parte técnica, mas também como vocês, jornalistas, né? Esse espaço ele precisa ser cada vez mais ocupado, porque vocês enriquecem demais esse processo em todos os sentidos, inclusive de valor. A FIFA percebeu isso, que as mulheres trazem muito valor para o futebol no geral. Então, mas existem homens dentro do futebol feminino que estão trabalhando há muito tempo, contribuindo, né? Eu me sinto dessa forma, sou um contribuidor a essa luta, e o Maurício também. Então, eu acho que outros ambientes, dependendo do entendimento das pessoas que estão chegando há pouco tempo, precisa parar, refletir, pensar, entender um pouco mais o contexto, né? E dar uma olhada para essa trajetória incrível que vocês
que fazem parte disso? Tem, né, professor? Eu vou me despedindo, te agradecer, desejar... O problema é que se deixasse, a gente ia ficar a noite Rafael, inteira. A gente então, fica a noite inteira. Mendes no bola da vez, já vem no bola da vez aqui. Desculpa, Professor, olha, muito obrigada. Uma boa sorte para você, para as meninas, que seja uma decisão incrível, que recordes de público sejam quebrados. Essa é a nossa torcida. Obrigada mesmo, um beijo carinhoso. Nós vamos para um rápido intervalo para já finalizar o Mina de Passe. Até já. Arthur. Valeu, Arthur. Valeu, Arthur. Obrigado, Luciano. Obrigado, pessoal. Beijo. Beijo. Obrigado. Valeu.